Salve Maria a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos iniciar então a leitura do nosso tratado da verdadeira devoção. Estamos no 8º dia, do dia 19/9. Leremos do número 68 ao 77. Estamos no capítulo 2, Verdades Fundamentais da Devoção à Santíssima Virgem. Já vimos o artigo 1º, Jesus Cristo é o fim último da devoção à Santíssima Virgem. Agora iremos para o artigo 2º, qual narra o seguinte: pertencemos a Jesus Cristo e a Maria na qualidade de escravos. Segunda verdade: do que Jesus Cristo é para nós, concluímos que não nos pertencemos, como diz o apóstolo, e sim a Ele, inteiramente, como seus membros e seus escravos, comprados e fomos por um preço infinitamente caro, preço de seu sangue. Antes do batismo, o demônio nos possuía como escravos e o batismo nos transformou em escravos de Jesus Cristo. Então, o batismo nos tornou escravos de Jesus Cristo e só devemos viver, trabalhar e morrer para produzir frutos para o homem Deus. Então, tudo que nós fizermos, devemos fazer para nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a razão da nossa existência, somos propriedade dele, pertencemos a ele. A tudo, seja tudo em todas as coisas para nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando, então, devemos viver, trabalhar e morrer para produzir frutos para o homem Deus, glorificá-lo em nosso corpo e fazê-lo reinar em nossa alma, pois fomos sua conquista, seu povo adquirido, sua herança. Fomos comprados pelo preço do sangue de Cristo, pertencemos a Ele. Pelo mesmo motivo, o Espírito Santo nos compara primeiro a árvores plantadas ao longo das águas da graça, os campos da igreja, árvores que devem dar seus frutos no tempo adequado, segundo aos galhos de uma videira de que Jesus Cristo é o tronco e que devem produzir boas uvas. Terceiro, a um rebanho cujo pastor é Jesus, e esse rebanho deve multiplicar-se e dar leite. Quarto, há uma boa terra de que Deus é lavrador, e na qual a semente se multiplica, rendendo 30, 60, 100 vezes mais. Jesus amaldiçoou a figueira que era estéril e declarou condenado o servo inútil que não fizera valer seu talento. Está no Evangelho. Tudo isso nos prova que Jesus Cristo quer receber alguns frutos de nossas mesquinhas pessoas. Quer receber nossas boas obras, porque as boas obras lhe pertencem exclusivamente. Creavit in operibus bonis in Cristo Iesu. São criados em Jesus Cristo para boas ações. Essas palavras do Espírito Santo mostram que Jesus Cristo é o fim de todas as nossas boas obras e que devemos servi-lo não somente como servidores assalariados, ou seja, que receberam o seu pagamento e foram embora, mas como escravos de amor. Explico-me. Há duas maneiras aqui na terra de alguém pertencer a outro e de pertencer de sua autoridade e depender de sua autoridade. Então, a simples servidão e a escravidão, donde a diferença que estabelecemos entre servo e escravo. Pela servidão comum entre os cristãos, um homem se põe a serviço de outro por um certo tempo, recebendo determinada quantia ou recompensa. Pela escravidão, um homem depende inteiramente do outro durante toda a vida e deve servir a seu senhor sem esperar salário nem recompensa alguma, como um dos animais sobre que o dono tem direito de vida e morte. Dessa forma,
há 3 espécies de escravidão: por natureza, por constrangimento e por livre vontade. A primeira das 3 formas, por natureza, todas as criaturas são escravas de Deus. Domine est terra et plenitudo eius. Então, do Senhor pertence a terra e toda a sua plenitude. Então, em primeiro lugar, os demônios e os réprobos são escravos por constrangimento, e os justos e os santos o são por livre e espontânea vontade. A escravidão voluntária é a mais perfeita e a mais gloriosa aos olhos de Deus, que olha o coração, que pede o coração e que é chamado o Deus do coração ou da vontade amorosa, porque por essa escravidão escolhe-se sobre todas as coisas a Deus e a seu serviço, e ainda quando não o obriga a natureza. A diferença entre um servo e um escravo é total. Primeiro, um servo não dá a seu patrão tudo o que possui ou pode adquirir por outrem ou por si mesmo, mas um escravo se dá integralmente a seu senhor, com tudo o que possui ou possa adquirir sem nenhuma exceção. Então, nessa diferença entre servo e escravo, por isso que a gente fala que nós somos escravos da Santíssima Virgem. Segundo ponto, vai dizer São Luís Maria, o servo exige salário pelos seus serviços, que presta ao seu patrão. O escravo, porém, nada pode exigir, seja qual for a assiduidade, a habilidade, a força que empregue no trabalho. Segundo ponto, o servo pode deixar o patrão quando quiser, ao menos quando expirar o tempo de serviço, mas o escravo não tem esse direito. O patrão não tem sobre o servo direito de algum de vida e morte, de modo que se o matasse, como matam de seus animais de carga, cometeria um homicídio, mas, pelas leis, o Senhor tem sobre o escravo o poder de vida e morte, de modo que pode vendê-lo a quem quiser, ou matá-lo, como sem comparação o faria a seu cavalo. Quinto, o servo enfim, só por algum tempo fica a serviço de um patrão, enquanto que o escravo é para sempre. Assim, só a escravidão entre os homens põe uma pessoa na posse e dependência completa de outra. Nada há, do mesmo modo, que mais absolutamente nos faça pertencer a Jesus Cristo e sua Mãe Santíssima do que a escravidão voluntária, conforme o exemplo do próprio Jesus Cristo, que por nosso amor tomou a forma de escravo, forma serve atipiens, Filipenses 2,7, e da Santíssima Virgem, que declarou escrava do Senhor. O apóstolo honra-se várias vezes em suas epístolas com o título de Servus Christi. A Sagrada Escritura chama muitas vezes os cristãos de Servi Christi. Esta palavra servos, conforme a observação acertada de um grande homem, significava outrora apenas escravo, pois não existiam servos como os de hoje, e os ricos só eram servidos por escravos ou libertos. E para que não haja a menor dúvida de que somos escravos de Jesus, o Concílio de Trento usa a expressão inequívoca Mancipia Christi e nolo aplica, escravos de Cristo. Isto posto, digo que devemos pertencer a Jesus Cristo e servi-lo não somente como servos mercenários, mas como escravos amorosos, e por efeito de um grande amor, se dedicam a servi-lo como escravos. Pela honra exclusiva de lhe pertencer antes do batismo, éramos escravos do demônio. O batismo nos fez escravos de Jesus Cristo. Importa, pois, que os cristãos sejam escravos ou do demônio ou de Jesus Cristo, ou um ou outro. No homem não pode servir a 2 senhores. Importa que os cristãos sejam escravos ou do demônio ou de Jesus Cristo. O que digo absolutamente de Jesus Cristo, digo também da Virgem Maria, pois Jesus Cristo, acolhendo-a para sua companheira inseparável na vida, na morte, na glória, em seu poder, no céu e na terra, deu-lhe pela graça relativamente à sua majestade os mesmos direitos e privilégios que ela possui por natureza. Então vai dizer em latim:
Quid Deo convenit per naturam, Mariae convenit per gratiam. Tudo que convém a Deus pela natureza, convém a Maria pela graça. Dizem os santos: assim conforme este ensinamento, pois que ambos têm a mesma vontade e o mesmo poder, têm também os mesmos súditos, servos e escravos. Podemos, portanto, seguindo a opinião dos santos e de muitos doutos, dizer-nos e fazer-nos escravos da Santíssima Virgem, para deste modo nos tornarmos mais perfeitamente escravos de Jesus Cristo. A Santíssima Virgem é o meio de que nosso Senhor se serviu para vir a nós, e é o meio de que nós devemos servir para ir a Ele. Bem diferente é ela das outras criaturas, as quais se a elas nos apegamos, poderão antes nos afastar que nos aproximar de Deus. A mais forte inclinação de Maria é nos unir a Jesus Cristo, seu divino Filho, e a mais forte inclinação do Filho é que vamos a Ele por meio de sua Mãe Santíssima. E isto é para Ele tanta honra e prazer como seria para um rei honrar e prazer se alguém, para tornar-se mais perfeitamente o seu escravo, se fizesse escravo da rainha. Eis porque os santos padres e São Boaventura com eles dizem que a Santíssima Virgem é o caminho para chegar a Nosso Senhor. Via veniendi ad Christum es a propinquare ad illam. Além disso, se a Virgem Santíssima, como já disse, é rainha e soberana do céu e da terra, Imperio de omnias subitiuntur et virgo et imperio virginis omnias subitiuntur et Deus, dizem Santo Anselmo, São Bernardo, São Boaventura, não possui ela tantos súditos e escravos quanto criaturas existem? Não é razoável que entre tantos escravos por constrangimento haja alguns por amor que, de boa vontade e de qualidade de escravos, escolham Maria para sua soberana? Pois então os homens e os demônios terão seus escravos voluntários, e Maria não há de tê-los? Seria desonra para um rei se a rainha, sua companheira, não possuísse escravos, sobre os quais tivesse direito de vida e morte? Pois a honra e o poder do rei são a honra e o poder da rainha. E pode-se acreditar que nosso Senhor, o melhor de todos os filhos, que deu à sua Mãe Santíssima parte de todo o seu poder, considere o mal ter ela escravos? Terá ele menos respeito e amor à sua mãe do que teve Assuero a Esther e Salomão a Betsabé? Quem ousaria dizê-lo ou pensá-lo sequer? Mas onde leva a minha pena? Por que me detenho aqui a provar uma coisa tão evidente? Se alguém recusa confessar-se escravo de Maria, que importa? Que se faça e se diga escravo de Jesus Cristo. É o mesmo que ser escravo da Santíssima Virgem, pois Jesus é o fruto e a glória de Maria, e isto se faz perfeitamente pela devoção, de que falaremos a seguir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.